Nesta situação, o que seria mais ético fazer? Deve o jornalista limitar-se a mostrar a realidade ou interferir nela? Muitos com certeza diriam que o jornalista deve ter compaixão e ser altruísta, interferindo na realidade. Mas isto levanta outra questão. Podemos exigir que o repórter seja um altruísta extraordinário? O jornalista deve ter como prioridade o desempenho da sua função, tendo em conta a sua segurança e a do outro, transmitindo a realidade com a maior objetividade possível. Contudo, o jornalista é também um ser humano, capaz de sentir empatia e que possui um conjunto de valores que podem entrar em conflito com a sua atividade. São precisamente estas características que o distinguem de uma mera máquina. Por isso, o jornalista deve preservar a sua integridade e distinguir os factos da opinião, ponderando sempre o seu papel na realidade transmitida. Será que o jornalista tomou a decisão mais acertada ao fotografar a cena? A verdade é uma: a arma do jornalista é a sua máquina de fotografar. Esta pode não salvar a vida daquela pessoa, mas pode evitar o assassinato de muitas outras. Uma simples imagem pode mudar completamente o rumo da história. Por isso, é importante que o jornalista tenha em mente a grandeza da responsabilidade que a sua profissão encerra. Vamos exemplificar. A menina vietnamita que foge nua num campo arrasado é a representação da guerra. A criança que é observada pelo abutre a poucos metros de distância é uma presa, mas também é a projeção do abandono e da fragilidade. As duas cenas são bastante conhecidas não apenas pela carga emotiva, mas também porque as reconhecemos graças ao fácil acesso. O jornalismo permitiu que soubéssemos delas e que as guardássemos connosco. Não é exagero dizer que grande parte do que chamamos de realidade nos chega pelos meios de comunicação. Atualmente a mídia ocupa um lugar central na vida de todos. Ajuda a moldar o nosso imaginário, estabelecer prioridades, decidir e descartar opções. Mas essa centralidade traz também muitas preocupações de natureza moral e ética. Onde ficam os limites, afinal? Foi correto o repórter congelar a imagem da vítima a ser atacada? O que é que ele devia ter feito naquele momento? Tentar salvar a refém ou clicar no botão e denunciar a violência ao mundo? A este questionamento dos limites morais do jornalismo damos o nome de ética. Passa então a ser necessário abordar os compromissos éticos do jornalismo. Naturalmente, os compromissos éticos de quem apresenta um programa de entretenimento na TV são distintos de quem está na bancada do telejornal. Por isso, os debates em torno da conduta dos jornalistas e o próprio papel do jornalismo no imaginário social assumem proporções mais preocupantes, já que o estatuto de verdade dos seus produtos é mais ambicioso do que propriamente aqueles programas que alegram as tardes de domingo à tua avó. Há quem diga que o jornalismo se define por uma ética. Se é exagero ou não, o que temos é que o jornalismo é uma atividade humana, que se planta e que se espalha na relação entre os humanos. A ética é algo que só existe nesse entremeio, na distância entre as pessoas. É uma exclusividade humana. Querem ver? Vamos colocar isto em prática. Mentir a um paciente pode não ser um problema para um médico, mas uma forma de poupá-lo no estágio terminal. Para um jornalista, abandonar o compromisso com a verdade não é um deslize, é uma falha ética e grave. Por outro lado, o caso jornalístico apresentado inicia uma discussão deontológica. Segundo o Código Português, o jornalista deve manter o rigor e a exatidão dos factos, apresentando-os com honestidade. Ora, podemos encontrar assim uma forma de justificar a ação do repórter quando este opta por tirar a fotografia àquele acontecimento. Trata-se de uma mera representação da realidade, sem qualquer tipo de enviesamento. O jornalista deve noticiar acontecimentos do interesse público, como reporta o artigo 10, mesmo que invadam a privacidade dos cidadãos ou estejam a ser comprometidos atos imorais. O telespectador deve conhecer a realidade tal como ela é. Porventura, a decisão mais acertada a tomar por parte do jornalista passaria por tirar a fotografia. O estádio 3 da moralidade pós-convencional de Colbert assim o exige. Um bom profissional deve seguir a deontologia e seguir o rumo do serviço da sociedade. Deve sempre buscar o caminho da justiça. Portanto, deve revelar o máximo de isenção neste contexto complicado e mostrar os factos, a realidade.
Chega agora o fatídico momento da publicação. A escolha entre publicitar ou não o ato do assassino. O jornalista não pode querer mostrar tudo. É absolutamente importante que o repórter seja meticuloso na escolha daquilo que publica, pois caso caia no erro de dar visibilidade ao delinquente, as consequências podem ser catastróficas. Desde o perigo de outras pessoas mais vulneráveis se inspirarem no ato do agressor, ou o perigo de transformar o agressor numa vítima ou num herói popular. Para além disso, a hipermediatização dos atos violentos pode provocar, segundo Ramonet, o efeito biombo, informação que esconde informação. O jornalista deve pesar todos estes fatores na balança deontológica da sua profissão para minimizar o risco de, inconscientemente, passar a imagem de que a violência é algo normal.